Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa sexta semana de aula. Para essa semana, mais alguns exercícios. Então, aqui eu coloquei o nosso roteiro, em que na primeira página sempre nós temos um texto da professora formadora, bem como o vídeo pocket, em que ela explica como essa atividade será feita. Aqui nessa segunda página está explicando o seguinte: nós deveríamos fazer grupos de 3 pessoas. Cada pessoa responderia a uma questão, então nós temos 3 questões para responder. E depois rotacionaria essas questões para que todos respondessem as 3 e depois comparasse os resultados. Como esse não é o intuito desse vídeo, sim, resolver essas questões, eu vou direto aqui para as nossas perguntinhas, beleza? Então, são 3 perguntas. Aqui eu coloquei o resumo que eu encaminhei para vocês, tá? A gente vai usar essas fórmulas que estão aqui. Então, vamos lá. Para a nossa primeira questão, um financiamento no valor de R$240 mil deve ser saldado em 30 prestações mensais, pelo sistema de amortização constante. A taxa de juros contratada é de 4% ao mês. Então, eu estou falando em prestações mensais, taxa ao mês, beleza, estamos falando do mesmo período. Determine o saldo devedor, os juros e a prestação referente ao 19º mês. Então, aqui a gente está falando de amortização constante. Eu venho aqui no sistema de amortização constante. Aqui eu tenho as fórmulas que eu vou precisar. Essa fórmula aqui, ó, ela não está na apostila, mas a professora passou no vídeo que ela gravou para vocês, tá? Em que ela dá um valor mais direto. Para responder essas questões aqui, eu vou utilizar a planilha, porque eu quero que vocês aprendam a mexer com o Excel também. Tá? E aí a gente vai fazer a planilha e a partir dela extrair as informações que eu preciso. Então, para isso eu vou fazer o seguinte. Então, eu dividi a minha página aqui em 2, tá? Para eu conseguir pegar as informações e também já ir montando a minha planilha. Então, o que eu vou colocar aqui é exercício 1. As informações que eu tenho, o financiamento no valor de 240 mil. Esse é o meu P, é o meu valor principal, tá? É a minha dívida. Então, eu tenho 240 mil reais. Próxima informação que eu tenho são as prestações, é o meu N. Então, 30 por mês. A gente já viu que estamos falando do mesmo período com relação à taxa, então eu não preciso escrever mais informações aqui. E a minha taxa, que é de 4%, então 0,04. Beleza? Vou começar a montar a planilha de acordo com o que nós temos no livro. Então, a primeira informação que eu tenho, tempo. Segunda informação, juros. Amortização. Parcela. E por último, saldo devedor. Tranquilo? Tempo, eu já tenho o número de parcelas aqui. Então, eu vou começar com 0, 1, 2, assim por diante, tá? Então, eu vou selecionar isso aqui e vou continuar até que eu tenha 30 parcelas. Então, aqui as minhas 30 parcelas. No primeiro mês, eu não tô pagando juros, não tô amortizando, não tô pagando parcela. Meu saldo devedor é o valor total que eu estou devendo, que é o de 240 mil. Então, eu vou colocar um igual e selecionar esse 240 mil. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu vier e alterar o valor aqui, ele vai alterar em toda a planilha. Eu não preciso ficar alterando dado por dado, tá bom? Então, no primeiro mês, quando eu fiz a dívida, eu só tenho o valor da dívida. Esse é o valor cheio. Agora, no segundo mês, e agora, vou colocar aqui o sistema de amortização constante. Primeira coisa que eu vou calcular no sistema de amortização constante, a amortização é constante. Então, essa coluna aqui vai ter sempre o mesmo valor. Eu vou calcular ele, que é P dividido por N. Então, eu vou colocar aqui igual P, tá aqui o valor do meu P, dividido pelo N, tá aqui o valor do meu N. Ok, minha amortização é de R$8 mil por mês. A amortização vai ser constante. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Clicar aqui no B4, apertar F4. B5, F4 também. E dar um OK. Por quê? Eu vou manter fixas essas parcelas aqui. Porque se eu não fizer isso,
Quando eu puxar aqui para baixo, vai aparecer um B5, B6, B7, B8, e ele vai mudando esses valores também, tá? E eu não quero porque a parcela é constante. E agora eu posso pegar isso aqui e puxar até o 30. Tá ali, amortização constante. Próximo passo, calcular o meu juro. Como que eu calculo o juro? É taxa vezes, gente. Olha aqui, já achei um errinho no meu resumo. É vezes, tá bom? Vezes. Depois eu arrumo e mando para vocês, beleza? Então aqui eu vou ter a minha taxa, eu vou colocar igual, a minha taxa tá aqui que é de 0,4 e multiplicado pelo meu saldo devedor do período anterior. Então eu tenho um N menos 1, é o período anterior. O meu saldo devedor do período anterior é esse aqui, é o que está numa linha acima. Então eu vou selecionar esse cara aqui e dar um Enter. Esse vai ser o juro, primeiro juro que eu vou pagar e a amortização que eu vou pagar. Voltando aqui no meu juro, essa minha parcela aqui do saldo devedor, ela vai mudar todo mês, né? O meu saldo devedor, depois que eu pagar essa dívida, será outro. Então, esse H5, ele vai passar a ser H6 para o próximo mês. Ele vai pegar esse valor daqui. Assim como para esse mês, ele vai usar esse valor de saldo devedor. Então, é sempre do mês anterior. O juro permanece constante, ele não vai mudar. Então, o que eu vou fazer? Esse valor do juro, vou dar um F4. Beleza? Ele vai manter constante. E agora eu posso puxar tudo isso aqui lá para o 30, que ele já vai calcular automático. Agora está zerado porque eu ainda não tenho esse saldo devedor aqui. Minha parcela. A parcela está aqui. É a amortização mais o juro. Então, eu vou colocar um igual, esse juro aqui, mais a amortização e dá igual. Aqui eu não preciso fixar nenhum valor, porque todo mês a parcela vai mudar. Vai ser esse mais esse. O valor daqui, esse mais esse. Então, eu não preciso fixar nenhum valor aqui. E o saldo devedor é o quanto eu estava devendo menos o que eu paguei. Então, aqui vai ser o que eu estava devendo menos o que eu paguei da minha dívida. Não estou falando da parcela, é do que eu amortizei, dessa parcela de 17 mil reais. O que realmente foi pago da minha dívida de 240 mil. Foram os 8 mil reais. Porque esses 9.600 são juros. Não fazem parte da minha dívida, do valor que eu emprestei, tá? Então, tá aqui. Aqui eu também não preciso fixar nenhum valor, porque eu sempre vou pegar esse valor anterior menos o valor da amortização. Para calcular esse próximo aqui, vou pegar esse valor anterior menos o valor da amortização. Então, aqui eu também não preciso de valor fixo. Esse aqui, tem que puxar lá para baixo, já tinha esquecido, tá ali. E agora esse aqui, vocês vão ver que vai mudar tudo. Vamos lá. E por último, tá aqui zero. Ao final das 30 prestações, eu estarei devendo zero. Ufa, né? Então, tá aqui a nossa planilha para o sistema de amortização constante. O que o exercício está me pedindo é para determinar o saldo devedor, os juros e a prestação referente ao 19º mês. Então, eu vou pegar esse 19º mês, aqui, ó. Eu tenho essas informações aqui, vou colocar ela em negrito aqui, ó. Tá? Então, o saldo devedor é de 88 mil. Juros, R$ 3.840. E a prestação, de R$ 11.840. Beleza? É isso que o exercício está pedindo. Se vocês quiserem calcular por aquela fórmula que a professora passou, também podem. Tem que chegar no mesmo resultado. Tranquilo? Agora vamos para o exercício número 2. Um empréstimo de R$ 6.000 será parcelado em 3 vezes mensais sob o sistema Price de amortização, com a taxa de juros compostos de 1,2% ao mês. Então, aqui eu estou falando em 3 vezes mensais, taxa de juro ao mês, o período aqui é o mesmo, ok, a gente não precisa ficar alterando. Determine o saldo devedor a cada parcela paga
e monte a tabela. Então, vamos lá, vamos montar essa nossa tabela. Vou colocar aqui do lado o nosso exercício 2. Então, a informação que eu tenho, R$6.000 é o meu empréstimo. É o meu P, é o meu valor principal. R$6.000. Próxima informação em 3 vezes mensais. O meu período são de 3 meses. E a taxa de juro, 1,2%, 0,012. E agora vamos montar a nossa tabela. Então, a mesma coisa que nós fizemos aqui. Tempo, juro, amortização, parcela e saldo devedor. Né? Eu vou colocar aqui. Então, aqui eu estou com essas minhas informações. Só que agora a gente está falando do sistema Price. Então, eu vou ter que ir lá pegar essas fórmulas desse sistema Price. Tranquilo? No sistema Price, o valor das parcelas é que é constante. Lembra que aqui a amortização é constante? Agora, o valor das parcelas é constante. Então, essa parcela aqui, ó, vai ter sempre o mesmo valor. E é o que eu vou calcular primeiro, então. O tempo são 3 meses, né? Então, 0, 1, 2, 3. São aqui os meus 3 meses. O saldo devedor, logo que eu fiz a dívida, é o mesmo que esse daqui. Então, igual esse valor. Parcela é o que eu vou calcular agora. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Parcela, então, vou colocar igual ao valor do meu P, multiplicado, e aí eu vou abrir 3 parênteses, tá? Depois vocês vão ver o porquê. Se durante o cálculo vocês não souberem direito, vão abrindo conforme a necessidade, só não esqueçam que todo parênteses aberto vocês precisam fechar e vocês podem fazer essa alteração depois, tá? Primeira coisa que eu tenho, 1 mais I. Então, 1 mais a minha taxa. Fechei parênteses e eu vou elevar ao N. O elevado é o chapéuzinho aqui, tá? O acento circunflexo. Então, eu tenho o elevado ao N. E ainda isso multiplicado de novo pela taxa. Tá aqui. Fechei esse parênteses. Agora eu tenho uma divisão. Vou abrir mais um parênteses e mais um. Eu tenho 1 mais a taxa de juro. Isso aqui elevado ao N. E ainda menos 1. Então, eu fechei esse parênteses e fechei o outro. Porque aí eu estou multiplicando tudo isso aqui pelo meu principal, tá? Na dúvida, exagerem no parênteses. É melhor do que ficar faltando e o resultado sair errado, tá? Então, tá aqui o valor da minha parcela. Como na minha parcela tudo é constante, esse meu P, o principal, ele é constante. Então, clica no F4. Esse valor aqui do K6 é a minha taxa de juro. Constante, constante, constante. K5 é o meu número de prestações. Também é constante. Então, aqui tá tudo constante. Ok, porque aí quando eu abaixar para cá, vamos lá, vai permanecer tudo igual, senão ele vai começar a pegar valores de baixo, tá? Próxima coisa que eu preciso calcular, taxa de juros. Então, vem aqui nos meus juros, igual. I, que é a minha taxa, multiplicado, esse aqui tá certo, a multiplicação, pelo principal do mês anterior. Então, meu mês anterior tá aqui, ó. Ok. Só que aqui, minha taxa de juros constante. Então, dá um F4. Enter. E agora eu posso puxar para baixo. Tá aqui. Por que tá zerado? Porque eu não tenho esses valores aqui ainda. Agora eu vou calcular a minha amortização. A amortização eu calculo como? É o valor da minha parcela menos o valor que eu paguei de juros, né? Enter. Aqui eu não tenho nenhum valor constante, porque eu sempre vou pegar esse menos esse menos esse e esse menos esse. Então, não tem nada constante, passo para o próximo. Agora, o meu saldo devedor, que eu estava devendo, menos o que eu paguei da minha dívida. Então, vai ser o que eu estava devendo da minha dívida, menos o valor que eu amortizei. Tá aqui. Aqui eu tenho algum valor que é constante? Não, porque eu sempre vou mudar, né? Sempre vou pegando as linhas de baixo. Então, terminando aqui, lá no final tem que dar o 0. O que o exercício está pedindo é o seguinte: determine o saldo devedor a cada parcela paga.
Então, a cada parcela, eu tenho aqui o meu saldo devedor. No início, tenho R$6.000. Paguei a primeira parcela, ainda restou R$4.023 para pagar. Depois que eu pago a próxima parcela, ainda resta R$2.023 para pagar. Paguei essa parcela que tem minha dívida. Beleza? A tabelinha está aqui. Vamos lá para o exercício 3. Desenvolver a planilha para amortização de uma dívida que foi realizada no sistema americano, de um valor de R$50.000 a uma taxa de juros de 4,5% ao mês e com o período para pagamento de 4 meses. Então, vamos colocar aqui o exercício 3. Informações que eu tenho. Eu tenho o valor da minha dívida, que é o principal, 50 mil. Eu tenho a taxa de juros, né? Que é de 4,5, então 0,045. E o período, que é o N, em 4 vezes. 4 meses. Então, tô falando de meses, taxa ao mês. Ok. Vamos lá para o nosso sistema de amortização americano. Aqui é o seguinte. Os juros são pagos ao longo do período. Então, eu vou de novo copiar isso aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui. Tempo. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Tá aqui os meus 4 meses. O saldo devedor é de 50 mil. Tranquilo? Como é que eu calculo o juro? A gente já sabe como é que eu calculo o juro. O juro vai ser a taxa de juro multiplicado pelo saldo devedor. Taxa de juro, ela é constante. Então, vem aqui em F4. Beleza. Essa taxa de juro eu vou pagar até que eu resolva pagar a minha dívida. Então, eu vou puxar aqui, ó, tá? Amortização. A amortização do principal só ocorre ao final do período. Então, aqui eu não tenho amortização. 0, 0, 0. O meu último período é o de 4 meses. Aqui que eu vou pagar R$5.000, tá? A minha parcela, então, vai ser o quê? Como sempre, é o valor do juro mais o da amortização, que nesse caso vai ser a própria parcela. Então, aqui eu tenho que somar. Saldo devedor, eu vou ficar devendo todo mês esse meu valor aqui. Só para lá no final eu conseguir quitar essa minha dívida. Então é o seguinte, todo mês eu vou pagar essa minha taxa de juro, que é de R$2.250. Para lá no último mês eu pagar tudo numa tacada só do que eu tô devendo. Esse é o sistema de amortização americano, tá? Então o que o exercício pede é só para desenvolver essa planilha aqui. Então, nos primeiros meses, em todos os meses eu vou pagar esse juro. Para lá no último mês, eu pagar a minha dívida e amortizar a minha dívida por completo. E vai chegar aqui no final, zerado. Beleza, gente? Então, são essas 3 formas, são esses 3 sistemas que nós vimos hoje. Ainda sobrou um sistema, que é o de amortização misto, em que nós temos que fazer temos que fazer 3 tabelas. Uma tabela para o sistema price, outra tabela para o saque, e aí fazer uma média dos dois. Daí vai dar a nossa terceira tabela, que é o de amortização misto. Belezinha, gente?